Existem vários tipos de comunicação. Existe o primeiro tipo, que é bem fácil de entender. É aquela comunicação que acontece quando nós falamos com a gente mesmo. Aquela comunicação que leva a gente a falar com nossos próprios botões. Quem nunca, né? Agora, tem um segundo tipo de comunicação que exige muita reflexão. É a comunicação que acontece quando uma pessoa fala com outra ou com várias outras. Por exemplo, às vezes nós falamos assim, olhando na cara, no olho a olho, né? Ou falamos, conversamos, usando as redes sociais ou a língua dos sinais, por exemplo. Agora, comunicação entre pessoas também acontece de um outro jeito. E aí é que a gente tem que parar com muita atenção. Por exemplo, no domingo, Faustão, uma pessoa, se comunica com o público. É o cara mais assistido aos domingos. Quando a gente olha alguns TikTokers, quando a gente acompanha alguns influencers, eles também estão falando com pessoas. Qual a diferença? Pense na quantidade de pessoas com quem esses últimos estão se comunicando. Quantidade de pessoas é o X da questão. Apresentadores de programas de grandes veículos, como rádio, televisão e plataformas diferentes usadas pelos influencers, conseguem se comunicar com um número muito grande de pessoas. E isso faz toda a diferença. Eles conseguem influenciar no modo de pensar, no modo de sentir e no modo de se comportar da plateia com quem eles se comunicam. Qual é o problema disso? Aí é que mora o perigo. Se a gente não tomar cuidado, nós podemos, por influência deles, virar individualistas. Pensar apenas no sucesso individual. Tudo diferente dos valores de educação que precisamos dentro e fora da escola, como nós falamos no episódio anterior. Ufa, ainda bem que nem tudo está dominado. Sabe por quê? Porque existe um outro tipo de comunicação, chamado comunicação comunitária, que é a ferramenta para mediadores do DS. Essas ferramentas permitem falar sobre o que tem de bom e o que falta no pequeno território. A comunicação comunitária permite entrevistar, tornar conhecido gente do povo, autoridades da educação, da saúde, da cultura, entre tantas outras. Rádio comunitária entra aí, o jornal de bairro também ilustra esse tipo de comunicação. E o bom disso tudo é que com os novos recursos da internet dá para espalhar para o mundo o que vocês, estudantes do DS, noticiarem nos pequenos lugares, como já fazem muitas escolas, certo?